Salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, torcedor do Atlanta Falcons? Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 117, review da semana 2 da vitória sobre os Packers, vitória suada, vitória emocionante aí. Teve a Raso no podcast do Preview quase cravando tudo que ia acontecer na partida, mas, enfim, cara, vitória é uma vitória, ainda mais na NFL, então não foi do jeito que a gente imaginava, a gente sabia, eu pelo menos imaginava que ia ser um jogo muito, muito difícil. Vi a maioria apostando nos Packers, mesmo com as lesões. E, enfim, meio que uma montanha-russa, mas a gente está aqui para conversar um pouquinho mais e até debater sobre as estatísticas, as reações ali iniciais a gente já fez no domingo ali na live pós-jogo do Instagram. Então, hoje é para conversar um pouquinho mais sobre a parte analítica do jogo e comigo hoje o Thiagão aqui para falar sobre isso. E aí, mano, tudo certo? O que você achou da vitória? Cara, sofrido, né, cara? A Atlanta Falcons é muito bom em fazer o torcedor sofrer, mas pelo menos dessa vez o sofrimento veio seguido de uma vitória, que no final das contas é a estatística mais importante, né? Então, pô, tô animado, tô gostando do trabalho que está sendo feito, tô percebendo uma certa evolução do ataque, da defesa também, assim, né? Lembrando que acho que o pessoal bateu muito na tecla que o Packers estava sem o Aaron Jones, o Christian Watson, o David Bakhtiari, o Elton Jenkins, que saiu durante o jogo, né? Começou jogando, mas saiu para no joelho. Então, é muito fácil falar dos Packers, mas, pô, o Falcons estava sem o principal linebacker, né? O Troy Anderson. Estava sem o Jeff Okuda ainda, né? Que ainda não jogou essa temporada. Sem o Cordell Patterson também, né? Que tem o seu valor nesse ataque. Então, Sem dúvida. eu acho que o time também soube lidar com as dificuldades. A vitória que a gente chegou a estar perdendo de 12 pontos. Eu, particularmente, eu falei isso, né? Quando a gente, para quem não sabe aí, né? Já deixei avisado. Agora a gente, todo domingo, depois do jogo, vai entrar ao vivo no Instagram, fazer uma live ali de 20 a 30 minutos, comentando, né, as reações iniciais ali, as impressões que ficaram do jogo, né? Enfim, mas depois na semana a gente faz o podcast completo aqui, que vocês conhecem. Mas eu falei, cara, quando abriu 12 pontos de vantagem, eu dei uma desanimada. Eu achei Não, que ele com vinagre também. não porque o time não tinha capacidade de pontuar. Eu achei até que a gente iria pontuar, mas eu fiquei receoso de... Porque o que acontece? Né, para quem não assistiu o jogo e está só vendo por aqui, eu vou resumir o final. O Packers abriu Só 24-12. antes de você falar, eu vou botar os melhores momentos para ir rodando enquanto a gente vai conversando. Só passar o recadinho pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, igual o Thiagão falou. No Instagram agora a gente está com as reações pós-jogo aí no domingo. Estamos trazendo trecho das entrevistas. Toda terça a gente está fazendo uma caixinha de perguntas lá também para a gente interagir. Estamos com os vídeos aí pós-jogo e pré-jogo do Renan lá no TikTok, no Twitter quase todos os dias ativo. Então sigam lá, @FalconsPlayBR em todas as redes, no YouTube para ter as lives sobre demanda. Então, e sempre tiver vídeo especial, como foi a entrevista com o Myles Garrett, por exemplo, sobre essa temporada. Então, nos sigam lá para ter todo esse conteúdo. Tiagão, pode voltar. Enquanto isso, eu vou botando aqui os melhores momentos para rodar. E aí, pode ir falando aí no fundo. O que eu tava falando, cara, quando o Packers abriu 24-12, eu fiquei bem receoso no sentido de que, mesmo que a gente pontuasse da maneira que a gente pontuou, não foi só fazer 13 pontos, foi fazer 13 pontos sem resposta, né? Porque, a defesa final do jogo, a gente sabe que as defesas tendem a ficar mais cansadas, né? Não é só dos Falcons, mas assim, todo time, a gente vê que no quarto a tendência é as defesas cansarem, os ataques conseguirem ser mais prolíficos, né? Então, a defesa sustentou uma marra absurda até o último segundo, né? Até a última jogada dos Packers, né? Porque a gente virou o jogo, a gente fez 13 pontos sem resposta e ainda tinham 57 segundos para o Jordan Love trabalhar. 57 segundos é mais do que suficiente para você conseguir chegar na área de field goal. E, se eu não me engano, o Packers tinha ainda 2 tempos, ou nenhum tempo para pedir. Não. Tinha gasto por conta da conversão na quarta descida que o Arthur Smith foi. Então o Packers Não tinha não tempo tinha nem. tempo para pedir.
mas ainda assim é bem possível, né? O Packers Sim. estava conseguindo explorar bem o jogo aéreo contra os Falcons, né? O Jordan Love teve um jogo bem consistente e no final das contas a nossa defesa conseguiu sustentar, né? O Packers não fez nada nesses 57 segundos finais, foram, se não me engano, 4 passes incompletos. Quatro passes Foram. incompletos. No último drive foram. Foram 4 passes incompletos do Love. O último passe ali na quarta descida, eles tinham dado como completo no campo, mas teve falta. Só que aí na revisão da jogada deu para ver que a bola se mexeu quando o cara caiu no chão para fazer a recepção. Então foi dado como incompleto. O Arthur Smith declinou da falta, obviamente. Então, como vocês podem ver, tipo, a defesa sustentou muito bem contra esse ataque dos Packers. Teve momentos bem difíceis, né? Mas, assim, erro da defesa, mas também erro individual, assim, eu acho importante a gente falar aqui. No último touchdown dos Packers, né, que foi o terceiro, o Rich Grant, ele deu uma travada, assim, parecia até no videogame, quando o jogador para, assim, não faz movimento. Foi uma jogada bem estranha, né, para quem não viu aí, vai passar aqui nos melhores momentos, mas depois que estiver ouvindo só no áudio, quiser ver depois, porque não lembro agora quem perde o tackle, mas eu acho que é o Terrell. No Eu, momento eu que, acho que é o Terrell. no momento que o Terrell tá ali tentando o tackle, já é pro Rich Grant chegar dando apoio, entendeu? Ele meio que dá uma travada, achando que o Terrell vai fechar a jogada ali. E aí, quando vê o jogador do Packers sai livre, muito tranquilo para a endzone. Então, tipo assim, é o tipo de coisa que não é para acontecer, né? Então, uma falha individual aí que custou 7 pontos para os Packers. Então, eu acho que, por melhor que tenha sido o quarto, que realmente foi impecável, né? Você deu 0 pontos, não tem como ser melhor do que isso. Mas me surpreendeu bastante esse poder de reação também, essa mentalidade de vencedor do Reader, né? Que ele tem muita vitória no college. Eu acho que ele está no top 5 de jogadores com mais vitórias totais, né? Em jogos Invicto em casa, somando college e NFL. invicto em casa, manteve, né, essa sequência aí. Mas, enfim, e poder reagir também. O Reader, né, teve um touchdown correndo com a bola, que esse jogo já, né, no podcast passado, né, no review do jogo dos Panthers, eu falei sobre como eu queria que o Reader fosse mais testado esse jogo, né? E ele foi, cara. Ele soltou mais o braço, ele arriscou mais, ele, pô, quando precisou ser móvel no pocket, ele conseguiu sair bem das jogadas, né? Tinha alguns jogos que eu já tinha visto ele, né, indo meio que de encontro ao sec, era uma parada que eu não gostava muito, mas eu sabia dessa capacidade dele de escapar da pressão ali, e ele fez isso pelo menos umas 3 vezes que eu me lembro, inclusive no touchdown corrido. Tudo bem que foi uma jogada desenhada, mas ele, mandou muito bem, né? Eu mesmo aqui assistindo o jogo fui enganado na hora, achei que a bola tinha ido para o Bijan Robinson, mas enfim. No geral, eu sei que não estou muito consistente assim na ordem dos fatores, mas que eu Não, tinha para mas falar enfim, de é mais um panorama começo geral. E, cara, tipo assim, eu não entendia, né? Eu não sei se foi algo específico de semana um do time tá enferrujado e a OL tá sendo muito pior no como um todo, mas eu juro que eu não entendia, desde o ano passado, por que não utilizar mais o Run Pass Option igual utilizava com o Mariota, porque assim, o Reader não tem a mesma explosão do Mariota, mas ele tem uma velocidade mais que suficiente para ser essa ameaça no jogo terrestre. Ele teve acho que 10 carregadas para 46 jardas, se eu não me engano. Então, assim, se você for pegar as jardas totais do Reader, foram quase 300 jardas, cara. Foram 234 jardas aéreas, mais 50 jardas, vai arredondando, pelo chão, 283 jardas aí totais. Então, cara, ele foi, sem dúvida, um fator. Eu acho que, assim, né, no teste de olho ali, eu achei que ele foi um pouco mais pressionado, quer dizer, que ele continuou sendo mais pressionado do que deveria, mas teve uma melhora significativa. Vou até trazer aqui depois um número que comprova isso. E assim, cara, o que não pode é ele ter essa montanha-russa de performance, sabe? Tipo, esse esquenta, esfria. O jogo todo, ele cresceu quando precisava de novo, beleza, isso é ótimo. Esse touchdown passado por Drake London foi muito bonito, um lançamento difícil de fazer contra o movimento do corpo, com o defensor em cima dele.
Então, assim, cara, o que é animador, eu tento não ser parcial nas minhas avaliações, todo mundo que acompanha aqui o podcast, enfim, já conversou comigo sobre os Falcons aí, sabe o quanto eu gosto do Reader, o quanto eu quero que ele dê certo, mas, assim, ele mostra as ferramentas, que ele tem as ferramentas necessárias para ser um quarterback de NFL. A questão é com que constância ele consegue fazer isso durante os jogos. Ele teve era para ter tido, né, entre aspas, 3 interceptações. A primeira é a que de fato aconteceu para mim, é que ele é menos culpado, que ele é atingido pelo Kenny Clark. Olhando aqui agora no replay, no comecinho dos highlights, para mim deu para ver que ele é atingido enquanto ele faz o lançamento, é bem na hora ali, mas ele é atingido. Aí, Thiagão, o lance que você falou do Rich Grant. Cara, e aí as outras 2 jogadas são erros de leitura que não podem acontecer. Tipo assim, ele é um quarterback que ele tem que ser conservador nesse ataque, sabe? Então não tem por que arriscar essas bolas. Tem que ser mais, não vou nem falar humilde, né? Mas o Wilder não é esse cara que quer ser sempre o herói da partida, de praticar o hero ball, né? Que os caras dos Estados Unidos chamam e tudo mais. Então, enfim, eu acho que são erros que ele vai evoluindo. Ainda é o 6º jogo dele como titular só. É claro que a ansiedade é grande para ele melhorar, mas de qualquer forma, a gente vai falar mais sobre o Reader em específico mais para frente nesse programa. Cara, falar um pouquinho do Bijan, né? Pô, ele é muito diferente, cara. Assim, eu sempre fui defensor da escolha. Quem viu o processo pré-draft ali nosso sabe. A gente teve vários debates sobre isso. E assim, beleza, eu entendo toda a conversa do valor posicional e tudo mais, mas, cara, para esse time dos Falcons, os Falcons precisavam do Bijan em 2023. Sim, não tinha jogador melhor no draft todo do que o Bijan para os Falcons de 2023, na posição que os Falcons estavam. Então, cara, ele é muito, muito diferente. Assim, toda a mídia tá falando sobre ele e tudo mais. Enfim, cara, eu acho ele bom demais. E a defesa também meio que uma montanha-russa no mesmo estilo do Reader ali. Começou o primeiro quarto até que ok, o segundo e o terceiro foi bem mal, mas apareceu no último quarto quando precisava. Então, assim, se o time continuar crescendo nos últimos quartos, excelente. Só que o time tem que se manter competitivo até lá, né? Esse jogo foi muito no quase. 2 posses atrás ali, conseguiu buscar esses 12 pontos no limite do limite, mas, enfim, o time conseguiu a virada, coisa que a gente sofria antes, a gente está conseguindo fazer com os outros agora. Então, eu já diria que é uma evolução na mentalidade, na cultura, muito grande. Cara, um negócio que eu queria falar também, o Trey Flowers, né, não conseguiu ter um jogo muito bom, né, no geral. Pô, tem um pass interference dele ali, que se ele olha um pouquinho só para a bola, ele levava a interceptação tranquila, porque a bola foi muito atrás, pô. Aí, em vez disso, aí a trick play também do Reader, pô, que muito foi maravilhosa. Subindo para buscar, né? Enfim, Mac Hollins também, que teve um touchdown revertido no jogo, né? Que foi uma piada aquele touchdown. Nossa, cara, foi uma piada. É muito próximo, né? Assim, até a câmera é enganada no touchdown do Reader, eu tava falando que eu fui enganado. Mas, enfim, o do Mac Hollins, para quem não viu, não sei nem se passou aqui nos highlights, cara. Eu confesso que eu olhando aqui a lado não passou. Mas, basicamente, o Hollins recebe no fundo da end zone, ele pousa com a pontinha dos pés e depois sai para fora do campo. Só que, pô, é muito no detalhe. E o juiz de campo marcou o touchdown. E aí o que acontece? Para reverter uma jogada na NFL, você tem que ter 100% de certeza para que ela possa ser revertida. A imagem que, pelo menos, é que passou na televisão, né? Eu acho que eles não têm uma diferente, mas é que passou na televisão não me deu 100% de certeza que cara, eu acho que nenhuma imagem vai mostrar 100%, sendo bem honesto. Então, tipo assim, é aquilo, não priorizar na marcação de campo, os caras, né, foram pela imagem, que eu e o Vitão a gente não concordou, pode ser que, né, às vezes, sendo torcedor dos Packers, a gente consiga ver, mas no nosso caso a gente não viu. Mas, enfim, acontece, faz parte. Eu acho que não foi só essa jogada que foi meio duvidosa da arbitragem, mas, enfim, tudo é debatível também, né? Tudo parecia que toda jogada que tinha dúvida, na dúvida ia pro lado dos Packers, né? Eu senti isso, mas como a gente ganhou, eu não vou ficar batendo muito nessa tecla. E também, se a gente tivesse perdido, eu acho que também não é algo válido. Eu acho que a gente tem que focar mais nos nossos jogadores.
Falar do Drake London, né, que... ia falar dele agora. Então, pô, ele teve um jogo infinitamente melhor que o primeiro, porque no primeiro ele não teve nenhuma jarda recebida, né? Foi um alvo e um drop. Nesse agora ele teve 6 recepções para 67 jardas em 7 alvos e um touchdown. O touchdown estava muito bem marcado pelo Jair Alexander, que para mim é um top 5 cornerback. Já foi melhor, mas hoje ainda é muito, muito bom. E o Jair estava perfeito na jogada. Porra, essa quarta para polegadas também. Nossa. Cara, ele é eu acho que foi essa que é o meme do Arthur Smith botando a mão na cabeça. Eu acho que foi essa jogada aí. Porque você vê, cara, que o defensor penetrou no backfield. É que o Bijan fez a diferença. E o Drake London, que eu tava falando, ele tava muito bem marcado pelo Jair, e foi mérito tanto do Reader, né, que acertou o passe, mas muito do London também, que mesmo com a marcação, né, deu um baile no Jair. No geral, o matchup ele foi melhor, né, eu acho que posso falar tranquilamente aqui. Sim. E falando do Bijão, não sei se a gente chegou a trazer os números dele, 19 corridas para 124 jardas e 4 recepções para 48 jardas. Então, tipo assim, o cara é muito diferenciado. Nenhum touchdown para ele, mas também, pô, com isso tudo de estatística nem precisou, cara. Eu acho que tranquilamente, né, do ataque, eu acho que ele seria, assim, o melhor jogador, na minha opinião. Não sei se o Vitor... o melhor jogador da partida, né, ele foi. Então, não, falando do nosso ataque, acho que tá. da partida também. Mas do nosso ataque, eu acho que seria o Bijana. Por mais que o Reader tenha jogado muito bem no final, tenha levado o time para a vitória também, mas eu acho que o Bijan por si só é absurdo o que ele faz. E na defesa, cara, eu não vi... Eu acho que o Terrell, porque, né, enfim, quando a gente fala pouco do corner, geralmente é que fez um bom trabalho. Outra coisa que a gente falou pouco também, e eu vou falar agora, eu acho que a nossa linha ofensiva não foi tão mal nesse jogo, eu acho que ela foi bem pior que a Carolina. Foi só um sec, foi um sec de 2 jardas, então pode ter sido até uma corrida negativa do Reader, né? Mas enfim, que conta como sec. Mas a linha ofensiva no geral jogou bem. Só em momentos que pecou foi algumas corridas pelo meio, principalmente do Aldir, né? O Aldir não teve um jogo nos padrões dele, né? Ele costuma ter uma média de jardas de carregada bem maior. Ele teve uma média de 3 nesse jogo, que não é nada absurdo também, não é nada para se preocupar. Mas é aquilo, de novo dividindo bastante com o Bijana. O Bijana teve 19 corridas, o Aldir teve 16, e nesse jogo ele não recebeu nenhum passe. Mas, cara, ainda assim, o Aldir ele tem seu valor nesse backfield. Eu não acho que ele vai desaparecer simplesmente assim, com a evolução do Bijana. Também acho bem difícil acontecer. Então, acho difícil, mas também não descartei a possibilidade, porque realmente o Bijana ele é muito diferenciado. Só que é aquilo, se você quiser botar o Bijan para correr 40 vezes por jogo, o risco do cara se lesionar é absurdo, pô. E o Aldir, cara, correu para 1000 jardas. Só ver o que aconteceu com o Barkley, com o Nick Chubb. É só tu ver o Aldir ano passado correu para 1000 jardas. Ele é um jogador muito bom. Eu acho que o pessoal que não torce para os Falcons não tem essa noção. Sim, então, muito subestimado. Enfim. Outro nome que eu queria falar rapidinho aqui, Jonnu Smith, né? Não fez nada para o jogo aéreo no primeiro jogo, né? Foi só bloqueou. Esse agora ele teve 4 recepções, algumas até bem difíceis, para 47 jardas. E o Kyle Pitts, cara, não apareceu quase nada. 2 recepções para 15 jardas. Falando sobre isso, né? Dos passes do Reader, os targets, tá? Não a recepção. Drake London com 7, Mac Hollins com 6, John Smith com 6, Bijan e Pitts com 5. Então, assim, cara, tá bem distribuído. Até aproveitando aqui, né? O Vitor Neri tá aqui acompanhando a gente. Seja bem-vindo, cara. Ele falou aqui, né, que o pessoal do Falcons fez uma pesquisa e anota que 56% dos fãs dos Falcons foi C pro ataque. Eu discordo, cara. Era um ataque que era para ter produzido mais de 30 pontos nesse jogo. Se não fosse as chamadas bem ruins do Arthur Smith ali na linha de uma jarda e o touchdown revertido do Hollins, que foi, para mim, um absurdo, não tem evidência para reverter. E ele falou aqui, né, eu quero o Kyle Pitts fazendo o touchdown. Cara, eu acho muito difícil esse debate, tipo assim, eu juro, mano, esquece fantasy, esquece qualquer coisa. Eu entendo quem fala que você tem que usar seus melhores jogadores, de verdade, mas eu acho que tem outros aspectos no jogo
Infelizmente, a câmera All-22 não foi disponibilizada até o momento da gravação aqui da live, então eu não vou conseguir trazer o que eu queria. Quem sabe para o jogo, para o review dos Lions na próxima terça, eles consigam liberar essa All-22 antes. Espero que sim, mas de qualquer forma eu separei aqui alguns dados, né, que mostram que, cara, esse ataque dos Falcons, por mais que ele tenha uma estrutura boa ao seu redor, ele não é um ataque fácil de ser conduzido por um quarterback. Eu até peguei aqui, ó, como é que eu posso falar? A separação dos recebedores dos Packers comparado com os Falcons. Então a gente teve ali, né, em média, o Deguara, o tight end, com quase 6 jardas de separação, o Luke Musgrave com 3.5, o Romeo Dobbs com 4.07, o Jalen Reed com 3 e o Wicks, que fez o touchdown, com 1 jarda de separação. Então você tem aqui pelo menos 2 caras acima de 3. Desculpa, 4 caras acima de 3 e 3 caras acima de 3,5. Aí nos Falcons você tem o Mac Hollins com 2,79, John Smith com 3,79, Kyle Pitts com 3,39 e o Drake London com 2,61. Então, assim, é um ataque, cara, que não tem velocidade. Aquele combine do Pitts, óbvio, ele foi absurdo, mas ele é um cara de 6'6", 250 libras. Então, assim, ele é um cara pesado, cara. Ele não é um cara que vai ganhar numa rota longa de um corner que pesa, 30 quilos a menos que ele, sabe? Então, enfim, por mais que ele tenha um elenco de apoio muito bom ao seu redor, eu não acho o trabalho do Desmond Ridder tão fácil assim como dizem, no quesito ser quarterback no jogo aéreo. Eu não sei o que você acha disso, Thiagão, se eu tô passando pano. Não. Cara, eu acho que o jogo aéreo é o que você falou, cara. As janelas não foram, tipo, super abertas. Tem a recepção do McCollins no alto, né? Que ele realmente tem que ganhar na força. Sim, até porque ele tava com muita vantagem ali, né? Tipo, do jeito que. Tipo assim, o Savage, que acho que é safety, tava chegando muito atrasado na jogada. Sim, e aí ele sobe e o cara já tá pendurado nele. O próprio London, né? Tem a bola que, tipo assim, parece que ele tá livre, mas ele só ficou livre porque ele subiu sozinho. Mas Sim. ali o pessoal tava todo mundo perto dele, cara. O Jair Alexander não deu a vida fácil pro London, foi muito mérito dele. Eu acho que, né, o pessoal bateu demais nele semana passada, mas, pô, ele só teve um alvo para trabalhar também. Ele dropou, mas, pô, peraí, cara, ele não é um jogador ruim por causa disso, né? Acho que o pessoal fica muito nessa de fantasy. Pô, eu gosto pra caraca de fantasy, mas eu sei separar as coisas, pô. Enfim, Sim. Cara, eu queria muito o Pitts também fazendo touchdown, acho que ele merece, mas não é. Eu Não acho é que vai aparecer, cara, na hora certa. eu acho que é natural. Eu acho que, tipo assim, o que acontece? Eu acho que a gente brincou muito na off-season. Assim, posso estar viajando, mas eu acho que a gente subestimou um pouco o Mac Hollins. Não subestimou, porque ele não é essas coisas todas. Mas eu acho que a gente não pensou que ele fosse ser utilizado dessa forma. Porque, pô, ele tem a mesma quantidade de alvos ter mais alvos do que o Pitts, ter quase a mesma quantidade que o London, né? Todo mundo basicamente ficou entre 5, 6 e 7, né? Só o London teve Sim. 7, o resto 5, 6. Então eu acho que a gente achou que ele ia ser mais situações pontuais e aparecer 2, 3 vezes no jogo. Ele tem aparecido bem, eu acho que o desempenho que o Hollins está tendo era que o pessoal esperava do Pitts. Mas bem ou mal, ele ainda é tight end e ele chama muita atenção da defesa. A gente não pode esquecer esse valor que ele tem, né? Tipo, o pessoal fica muito preocupado com ele e acaba liberando o jogo para os outros, cara. Isso é natural. Mas, pô, eventualmente, assim, eu acho que aquilo que você falou do Arthur Smith, cara, eu acho que o que pegou é justamente ele não saber utilizar esse tamanho todo que o ataque tem na red zone, cara. Porque, pô, Exato. dava um fade ali, qualquer coisa. O Reader também, cara, eu vou falar. Esses alvos do Pitts teve pelo menos 2 que o Reader jogou muito mais alto, assim. Tipo, o Pitts era o recebedor, mas o Reader errou ele. Pelo menos eu lembro de uns 2 que o Reader jogou, tipo, no 5º andar e, porra, Sim. só tendo 3, 4 metros para pegar a bola, entendeu? Tipo assim, porra, impossível. Mas Enfim, eu acho que no geral o Pitts tende a melhorar para os próximos jogos. Eu gosto muito dele como jogador. Acho que, enfim, por mais que tenha o eu acho que esse debate hoje não existe mais, né? Mas a galera gosta de bater no chover no molhado. Pegou o Tyrande na 4. Cara, já pegou. Agora é trabalhar com o que tem, é trabalhar com o time que tem.
E, tô bem satisfeito com esse ataque. Claro que eu acho que o Reader tende a evoluir, eu acho que ele, né, teve alguns passos ali que a gente fica coçando a cabeça, fala, será que vai ser isso mesmo? Só que ao mesmo tempo, cara, é o que o Vitão falou, o 6º jogo da carreira dele, foi só a primeira interceptação da carreira dele, né? Então, Só, Tiagão, enquanto você vai falando aí, enquanto a gente vai entrar no assunto Reader, eu separei esse vídeo aqui, que é um vídeo de todos os dropbacks do Reader no jogo, tá? Então, caso tenha algum lance que te chame a atenção, você fala que eu pauso aqui. A qualidade não tá do melhor, desculpa, mas foi o que deu pra gente poder analisar. E, cara, tipo assim, ó, a interceptação claramente ele foi atingido. Até dá para ver ó lá. Tipo assim, no movimento final do passe, dá para ver que ele toma o hit do Kenny Clark, mérito do Clark, mas também entre partes. Eu não acho que foi culpa do Reader, mas de toda forma. Eu acho que Cara, foi um pouco depois ainda, não sei, enfim. Mas enfim. o que eu tava falando, cara, esse lance Esse lançamento do Reader é o que eu espero dele. É um exemplo muito bom, cara, porque, tipo assim, nesse do Kenny Clark, ele teve a interceptação que você falou, mas o lance ali pro John Smith, que ele acerta, olha, ele errando o pitch, tá vendo? Não tem como pegar essa bola. Aí, o que eu tava falando, a bola que ele acerta o John Smith, o defensor tá, tipo assim, já chegando nele, tá aqui nele, e ele consegue acertar. Então, tipo assim, teve umas 4 jogadas que o pessoal do Packers chegou muito perto, e o Reader, conseguiu acertar, mandou um laser assim, que é o que a gente gosta de ver mesmo, cara. Assim, nesse ele tava mais tranquilo, mas no geral, cara, o Reader tá conseguindo lidar bem com a pressão, né? Tem quarterback que, com uma pressão dessa. Muito mais confortável no pocket, muito mais confortável. Sim, então, tipo assim, ele já tá na cabeça dele, cara, eu vou apanhar, mas eu vou conseguir liberar essa bola antes. Então, tipo, é importante ter isso, né? Naquele do Kenny Clark. Cara, eu queria pausar aqui. Não, eu queria pausar aqui na chamada da linha de Umajara, porque, cara, vou até tentar voltar aqui, mas se dá. Cara, não sei porque que não tá dando. Mas, as chamadas, beleza, ó, agora o time vai ter 2 passes na linha de 1 jarda. Tipo assim, reparem, quem tá assistindo aqui na Twitch ou no YouTube o vídeo sob demanda, reparem nas rotas dos recebedores. Eu sei que o Arthur Smith quer proteger o Reader e tudo mais, mas, cara, não dá para essas 2 rotas aqui convergindo para o meio do campo. E eu vou falar, hein? A gente critica o Reader e o Arthur Smith, mas o Kyle Pitts foi uma preguiça nessa rota. Repara no Kyle Pitts, como ao invés dele ir até o fundo da end zone para poder esticar o campo para ajudar o Reader, ele simplesmente para na rota. Ó, ele desistiu, cara. Ele desistiu. Ele tinha esse espaço todo para trabalhar, cara. O Reader tá escapando do pocket. Por que ele não vai para lá? Tipo assim, eu fiquei muito puto com o Kyle Pitts nessa hora, cara. Tipo, ele ficou parado, olha isso. Ele ficou preso na marcação ali, sem se desvencilhar, sem tentar sair para lateral. E essa jogada aqui do Reader não dá para acontecer, cara. Ele tropeçou na bola, tem um cara em cima dele. As rotas estão acontecendo aqui, mas, claramente os Packers estão preparados para essa jogada aérea. E ele tenta fazer o que ele não tem que fazer, que é esse hero ball. Tipo, ele tenta lançar uma bola, beleza, que a intenção do passe estava ali, o recebedor desiste da rota, mas ele quase é interceptado. Então, assim, isso para mim esse drive da linha de 1 jarda foi um dos mais frustrantes, acho que o mais frustrante, sem dúvida, né, do jogo, por todo o drive. O recebedor, o quarterback e o play caller, que no caso é o Arthur Smith. Eu fiquei extremamente decepcionado. Tipo, não para os Falcons serem um time que vão ganhar duplo dígito de jogos, os Falcons têm que ter eficiência na red zone, cara. Esse é o fator principal que separa os times medianos para baixo dos times que brigam por playoffs. Essa é a minha opinião, pelo menos. O que eu não entendi do Arthur Smith é que ele começa com um passe, cara. Eu acho que, tipo assim, a ideia era eu, né, na minha infinita ignorância de quem nunca treinou um time de futebol americano. Cara, na minha cabeça 2 corridas, se achar justo na terceira passa, mas se precisar 3 corridas, cara. Tem Algier e Bijan Robinson no backfield, você não vai confiar nos caras. Mas a defesa vai estar esperando. Mas aí é aquilo, bota a linha ofensiva, bota 2 tight ends no campo para ajudar a bloquear. Entendeu? Não é, o negócio mais difícil assim, né? Mas enfim. Tanto que
no final do jogo também, na red zone mesmo, a gente chutou 2 field goals, assim, que poderia ter sido tranquilamente touchdowns, poderia ter deixado o jogo mais tranquilo, mas enfim. O importante é que a gente ganhou, mas é isso. Eu acho que tem que acordar antes pro jogo. Eu acho que não é, chegar numa vantagem de 12 pontos para começar a correr atrás. Eu acho que, isso é muito perigoso. A gente vai pegar defesas melhores, linhas ofensivas melhores, né? O próximo jogo contra os Lions, né? A linha ofensiva dos caras, top 5 da liga, falo tranquilamente aqui. Então, é complicado. O play calling também, né? Como o Vitor destacou aqui, Isso tá me irritando um pouco, cara. Eu não tô gostando muito das chamadas do Arthur Smith. Enfim, ele é um excelente cara no jogo terrestre, e acho que isso não tem muito o que questionar dele, nem nada do tipo, mas é claro, tem que pensar nessa temporada e é o que a gente tem aqui agora e vamos embora. Mas pensando para o futuro, eu gostaria da possibilidade dele contratar um coordenador ofensivo para esse jogo aéreo aí, cara. Eu acho que o Dave Ragone, que é o atual coordenador ofensivo, ele era um treinador de quarterbacks, se eu não me engano, então, tipo assim, a verdade o Falcons não tem coordenador ofensivo, né? O Arthur Smith, que ele é quem chama e desenha as jogadas. É igual o Bill Belichick tem um coordenador defensivo nos Patriots. É só para fazer enfeite. Então, enfim. Isso é algo que, para mim, me incomoda um pouco no jogo aéreo. Depois que acabar o vídeo do Reader aqui, eu vou mostrar algumas coisas que eu peguei no Next Gen Stats que mostram, para mim, ilustram um pouco disso. E eu entendo que o Arthur Smith está tentando fazer, mas, cara, enfim, você tem que ter confiança no seu quarterback. Acho que ele mostrou. Esse é o lance do touchdown revertido aí do Mike Hollins. Então, assim, para mim, é que não vai mostrar no detalhe, mas para mim foi absurdo. E, cara, uma outra coisa, né, que eu acho que dá para. Pode falar, Thiagão. Não, essa última agora que ele corre para cima da marcação, nada a ver, cara. Foi o que Sim. eu falei, não foi nenhum sack, foi uma corrida negativa do Reed, né? Que ele tentou correr e parou antes da linha de scrimmage. Sim. Mas a linha ofensiva, assim, eu falei que foi bem, que a gente não falou muito da linha ofensiva, mas o Reader não estava tendo muito tempo. Assim, foi mérito muito dele também de conseguir lidar com a pressão, mas acho que o Bergeron, tipo assim, alguns. Tudo bem, Kenny Clark é absurdo, é um monstro. O Van Ness, né, jogou bem, os caras têm o Wyatt também, tem muita gente na linha ofensiva, o Rashan Gary. Então, também não dá para desprezar isso, mas, cara, se o time quer realmente brigar playoff e dar as caras mesmo, tem que ir bem contra esses caras também, mano. Faz parte, pô. Sim, agora até porque são potenciais times que a gente enfrentaria nos playoffs. Aiden Hudson semana que vem, cara. E aí, estamos preparados? Sei. Não, com certeza não. Se for assim, Hudson e McGarry, vai tomar um baile. Se for o Jack Matthews, eu ainda confio mais. Eu o não Jack confio Matthews é nele, não. absurdo, mano. O dia que ele aposentar, a gente vai ficar muito. Nossa, eu não vou ficar tão triste, não. Mas, enfim. Tudo bem, contato. Cara, tipo assim, né? Essas panes mentais que o Reader tá tendo são normais por agora, né? Que ele é um cara no seu sexto jogo como titular e tudo mais. A única coisa que elas têm que acontecer é ir diminuindo com o tempo. Tipo assim, por exemplo, né? O Jordan Love. Ok, que o Jordan Love já está na NFL há 4 anos, mas é a primeira temporada dele como titular, assim como é a do Reader. Mas eu acho que o play calling é mais amigável para o Love do que para o Reader, sendo bem honesto, mas o Love está executando, não vou falar que a perfeição, mas praticamente isso, cara. 6 touchdowns, nenhuma interceptação para ele em 2 jogos. Então, assim, não tem como você pedir muito mais do seu quarterback. Ele teve só 150 jardas nesse jogo, mas uma coisa que as estatísticas não mostram é que ele teve 2 pass interference para 80 jardas, eu acho que foi. Então, enfim, eu acho que tem certas coisas que a parte de estatística não mostra tanto. Bom, enfim. O Vitor Neri falou aqui, né? Qual nota que a gente daria para o ataque? Cara, eu daria um B. Um B. Nem B mais, nem B menos, acho que um B. Não foi perfeito. Falei, Tiagão. Eu pensei de 0 a 10, né? E 0 a 10 eu daria um 8, que é o equivalente ao B, então. Eu Vou concordar
Acho que produziu 450 jardas totais praticamente, então não tem como um ataque desse ser menos que nota 8, porém faltou a eficiência na red zone para ser nota 10. Não, e ele E aí, perguntou cara? até agora, então acho que pega o primeiro jogo também. O ataque do primeiro jogo não fez muita Até coisa. agora? Por Então eu mais que daria uma tenha, nota 7. por mais que tenha ganhado o primeiro jogo, eu acho que deixou um pouco a desejar. Mas não, eu até mantenho o 8, mas assim, cara, eu quero. Pô, o que me incomoda não é o 8, porque o 8 tá bom. O que me incomoda é que dá para ser melhor, entendeu? Dá para utilizar Sim, melhor o pessoal, dá, enfim, é o que falaram, o Pitts e tal, o pessoal reclama muito por causa do Fantasy, mas não é só isso, é por causa do potencial que o cara tem, mano. Ele é absurdo, joga muito e, pô, já tá no terceiro ano, esse é o ano agora de, pô, dele pegar, estourar. entendeu? Então, pô, por melhor que tenha sido, né, pô, ganhamos e tal, mas eu ainda queria ver um pouco mais do Pitts. E aí, cara, para fechar aqui as últimas estatísticas que eu queria trazer, você falou que o Reader não teve tempo, Thiagão. Eu acho que ele teve tempo, mas eu acho que ele teve muito tempo, entre aspas, sob pressão. Eu acho que esse foi o principal fator. Então, deixa eu até voltar aqui, não sei por que foi. É isso. Então, aqui a gente vê, né? Na semana 1, o Reader foi um dos top 10 quarterbacks mais pressionados. Acho que ele estava aqui. Aqui, ó. Ele foi, acho que o nono quarterback com menos tempo no pocket, com 2,64. Mas aí para a semana 2 você já vê a evolução, que ele foi o nono quarterback com mais tempo no pocket, com 2,91. Então eu acho que ele sofreu bastante pressão, mas teve mais tempo e a gente viu a melhora na performance dele proporcionalmente a esse tempo que ele teve a mais. Aí, cara, dois dados que eu queria colocar aqui que ilustram um pouco do que é esse ataque aéreo do Arthur Smith, né? Primeiro, os passes do Drake London, Drake London, do Desmond Ridder, né? Então ele que ficou 19 de 32 para 237 jardas, um touchdown e uma interceptação. Cara, você vê aqui, né? O meio do campo pouco explorado, né? Muito pouco explorado, muitos passes curtos aqui. E essa região aqui, né, intermediária, né, entre 10 e 20 jardas, pouquíssimo explorada. Eu não sei se essa é uma região que o Reader tem dificuldade, mas se tem, não deveria. Pelo menos não para o nível que a gente espera dele. E, enfim, e as rotas, né, do Drake London, deixa eu até ver se eu tenho aqui. Ainda não. Vai falando, Thiago, enquanto eu busco aqui a rota do Drake London, Cara, mas... é aquilo que a gente falou também, tipo assim, o Arthur Smith na primeira semana parece que ele não queria deixar o Reader jogar muito, né? Foi muito, muito conservador, tanto que ele terminou com 115 jardas. Essa agora o Reader arriscou mais, que foi uma coisa que eu pedi no último podcast que eu participei, né? Que foi o review dos Panthers. Eu falei sobre isso, falei que eu queria ver o Reader arriscando para ver do que ele é feito, para ver se ele conseguia virar um jogo no final. E ele mostrou tudo, mas também mostrou interceptação, 2 interceptações que eram para ter sido, né? Que a gente Sim. agradece aí o pessoal dos Packers por ter Dado essa dropado. moral. Mas assim, não é sempre que a gente vai ter essa sorte pro nosso lado também, né? Não é sempre também que a arbitragem vai falhar com a gente, mas no sentido de que eu acho que o meio termo entre esses dois jogos seria o ideal, assim, né? Tipo assim, eu acho que teve uma hora no jogo que eu comecei a pensar assim, cara, eu acho que é melhor começar a correr mesmo com a bola e voltar, né? Passou pela minha cabeça isso também em algum momento ali, no segundo, terceiro quarto, principalmente. Mas aí no final do jogo o Reader, pô, conseguiu conduzir o ataque bem, né? O Bijan, cara, a gente nem consegue falar muito dele porque é absurdo, cara. Ficar repetindo, Não, e todo Todo mundo mundo tem tá que falando falar. dele, né? Então só Se, mais um se, perfil babando ovo dele. o pessoal, assim, se você tá escutando a gente, né, seja no ao vivo ou depois, e você não tem noção do que a gente tá falando do Bijan, cara, vai olhar, cara, porque, tipo assim, você vai achar que a gente tá sendo Não, eu clubista. mostro aqui, ó. Não é absurdo, A, mano. em verde aqui, né, são as corridas porque ele ganhou mais de 5 jardas. Cara, ele teve um tackle for loss na partida. E, tipo assim, né, claramente o Arthur Smith utilizando ele pelas laterais do campo, que eu acho corretíssimo, que tem mais espaço para ele
poder quebrar os tackles e tudo mais. Então, cara, eu acho que a utilização do Bijan tá certíssima. Por outro lado, né, a gente vê as rotas do Drake London aqui, cara. Isso aqui são rotas muito simples para um wide receiver. Tipo assim, cara, tem que ter um pouquinho mais de variação nisso aqui. É uma rota cruzando o campo. Não sei, cara. Porque, sendo bem honesto, tipo assim, não faz sentido. É muito, muito pobre de ideias isso aqui. Infelizmente, eu não tenho do Pitts para mostrar, só saiu do Drake London. Mas, de qualquer forma, já dá uma ilustrada boa aí de como foi esse ataque aéreo dos Falcons Tá na parecendo partida. o DeAndre Hopkins quando jogava em Arizona. Era só isso que davam pro cara, sendo que, pô, ele ainda tava Exato, bem, né, naquela época. Agora em Tennessee, né? Mas exato. enfim. Mas, Pô, cara, cara, é aquilo. Acho que a gente falou muito das coisas boas, mas também falamos das coisas ruins. O Rich Grant com um erro individual, né, que custou o TD. O Trey Flowers, que, senti né, falta da pressão da linha defensiva no Love, muito tempo para lançar. sim, o Love só sofreu um sec para 11 jardas aqui, pelo que eu tô Sim, foi vendo. aquela blitz do Kellen Ellis, Sim, lembrei. que ele passou sozinho. Tipo Ele assim, caiu com tudo, eu quero muito ver um sec em que o apressador ganha do cara de linha ofensiva e chega no QB, cara. sim. Tipo, é algo a gente precisa pressionar com 4 homens, e isso não tá acontecendo. Tô sentindo falta disso também, cara. Não sei. Enfim, não sei o que tá faltando, não sei se qual a resposta. O Onyemata, né, que o Vitão não é o maior fã, até É, por conta do contrato dele, mas ele sim. foi bem no jogo, acho que ele tá contribuindo bem para a defesa. Ele teve um passe desviado Estatisticamente que ele tá quase muito virou bem, né, velho? interceptação. Oi? Estatisticamente ele tá muito bem. Sim, o PFF tá dando uma nota muito boa para ele, mas assim, Sim, não é só isso, né? Tem que passar no teste do olho também. Eu acho que, sim. enfim, o ideal é quando casa os dois. Mas no geral, cara, assim, acho que ele tá fazendo um bom trabalho ali, ele com o Grady Jarrett, assim. Mas, pô, eu queria ver mais o Campbell mais presente no jogo. Sim, tô sentindo falta também. Achei que ia ser mais impactante, por mais que no jogo terrestre ele tá sendo muito importante. Sem Sim. dúvida, isso. Então, pô, é complicado, mas no geral, acho que a defesa pode melhorar bastante essa questão do pass rush. Segunda semana seguida que a gente tá reclamando. E vamos Sim. continuar reclamando até a gente ver mudança, porque é complicadíssimo. Cara, eu não quero que seja um pass rush top 10 da liga, não, mas eu quero que seja um pass rush que chegue que tenha 2 sacks por jogo, que pressione o quarterback em, sei lá, 25% dos dropbacks, sabe? Terminar o ano com mais de 20 sacks já tá bom, né? Eu acho Não, pô, não, pelo amor, dá pra terminar o ano com mais de 30 sacks. Tá louco, velho. Não, é porque nos últimos A anos média. tá Sim, isso. sim, mas, pô, a média é menos é, de dois sacks por jogo. Não, tem que acontecer. Tá absurdo. O Vitor fala, top 15. Não, top 15 tá excelente, cara. Se terminar no top 15 aqui, pô, Tá Vitor, na tá média, ótimo, cara. Tá passou de ótimo, ano. Xará. Sério. Mas beleza, cara. Acho que falamos bastante hoje. Então, tivemos pontos positivos e pontos negativos. Então, isso é legal, porque o time tá 2-0 e tem bastante coisa a evoluir ainda. Não tá tudo redondinho ainda. Acho que o ataque teve bastante snaps nessa semana, o que é bom para repetição e tudo mais, para evolução do ataque como um todo, que tava precisando. E a defesa apareceu quando precisava. Então, Tiagão, obrigado pela presença. A gente volta aí na quinta-feira com a live de preview da semana 3, jogo no domingo às 2 da tarde, novamente, contra os Lions, fora de casa. Então, primeira partida aí fora de casa. Então, é isso, cara. Nos sigam nas redes sociais aí, @FalconsPlayBR. Obrigado a todo mundo pela participação na live. Valeu, Xará. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí no YouTube. Se puder deixar aquele like. Nos vemos na quinta-feira. Um abraço e até mais.